Esse cara reencarnou no pior personagem possível. Ele reencarnou como o sétimo príncipe do Império Hanabirin. Ao contrário das outras crianças reais, Han tem cabelos pretos como carvão, enquanto seus irmãos têm belos cabelos dourados. Ele nasceu sem manas, o poder especial que a família imperial possui. Por causa disso, todos o tratam como um príncipe defeituoso, que pertence ao lixo. Mas esse não é nem o maior problema. Ran é um vilão menor do romance Dark Heather. Ele está destinado a sofrer uma morte horrível logo após o início da história principal. Enquanto pensa sobre isso, Sane chega, o cara que vai piorar ainda mais as coisas para ele. Sane entrega uma proposta de orçamento para Ran assinar, dizendo que é um assunto importante. Ran sabe que esse cara está brincando com ele, porque é apenas um documento fabricado. O verdadeiro objetivo de Sane é desviar a parte do orçamento do sétimo príncipe. A razão pela qual ele pode fazer isso é que ele é parente da Imperatriz, uma mulher excepcional que tem uma influência incrível sobre todo aquele mundo. Sane até tem coragem de zombar dele abertamente, dizendo que talvez ele tenha até esquecido como assinar. Ele ainda diz para Ran não pensar em nada e apenas assinar ali mesmo. Essas palavras deixaram Ran atordoado. Antes de entrar na história, sua vida já era um desastre. Um suposto amigo do colégio o convenceu a assinar um acordo de investimento suspeito, sem ler direito. 2 anos depois, esse amigo desapareceu, deixando-o atolado em dívidas e mal conseguindo comprar comida. Então, enquanto lia Dark Heather em seu apartamento imundo, seu nariz começou a sangrar. Seu coração falhou e ele morreu sozinho, decidindo não viver daquela maneira novamente. Ele desafia Sane, dizendo que o documento é um claro desperdício do orçamento. Sane expressa sua surpresa por Ran realmente achar isso. Sane elogia a intuição de Ran, mas pede para que ele assine primeiro, prometendo revisar o documento depois. Sane está no meio de sua sujeira quando Ran lança um jarro contra ele. O jarro atinge Sane antes de se despedaçar no chão. Sane entra em pânico, perguntando a Ran o que aconteceu com ele, mas Ran finge ignorância, alegando que sua mão apenas escorregou. Por dentro, sabe algo sobre Sane, já que leu o romance mais de 100 vezes. Não é mentira que Sane é parente da Imperatriz, mas na verdade é um relacionamento distante que até a Imperatriz não conhece. Sane ainda tenta entender o que está acontecendo quando Ran perde completamente o controle. Ele empurra a mesa, deixando Sane totalmente chocado. Mesmo sem saber como entrou na história, Ran não tem intenção de morrer como na história original. Ran então surpreende Sane, dizendo que ele deve assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Em sua vida passada, ele foi essencialmente um NPC, mas nesta vida, ele quer pegar o touro pelos chifres. Como sabe tudo o que aconteceu na novela, planeja usar isso a seu favor. Ran continua com seu discurso intimidante, dizendo a Sane para se ajoelhar e limpar o tapete, já que agora está sujo. Ran parece absolutamente ameaçador, porque desta vez ele planeja sobreviver a qualquer custo. Falando sobre a família imperial, eles são basicamente conhecidos como deuses. Todas as coisas neste mundo existem exclusivamente para eles. Eles possuem habilidades especiais que apenas eles podem ter e cabelos loiros que os fazem parecer literalmente a encarnação de deuses. Para Sane, os reais são o verdadeiro símbolo da nobreza. Mas isso não inclui Han, o sétimo príncipe que ele considera um verdadeiro lixo. Todos sabem que ele é impulsivo e estúpido. Seu cabelo preto horrível o faz parecer mais lixo do que um membro da família imperial. Sunny o vê como um perdedor patético, que age de forma covarde na frente de outros royais. Sunny ferve de raiva só de pensar em quanto gastou em subornos, apenas para acabar servindo lixo como o sétimo príncipe. Porém, ele não tem escolha a não ser engolir seu orgulho. Até um príncipe destituído e sem poder ainda possui uma linhagem imperial. Comparado a ele, um simples servo. Depois de limpar os pisos, Sunny informa Ron sobre isso e está prestes a sair, quando Ron, de repente, quebra outra xícara de chá no mesmo lugar, surpreendendo Sunny, que questiona imediatamente suas intenções. Ron, sarcasticamente, o critica por gastar tanto tempo limpando. Ele o ordena a considerar isso uma oportunidade para aprimorar suas habilidades de limpeza. Em seguida, Ron ordena de forma severa que ele limpe a bagunça. Desta vez deve ser mais rápido do que antes. Irritado com a atitude repentina de Ron, Sane diz que ele está agindo de forma estranha hoje. Tenta intimidá-lo usando o nome da Imperatriz. Contudo, isso não assusta Ron, pois ele sabe que Sane nunca viu nem mesmo a sombra da Imperatriz, quanto mais falou com ela. Mesmo assim, ele se atreve a usar seu nome. Isso faz com que Ron perceba que precisa colocar algum juízo no servo desrespeitoso antes que ele se torne um incômodo no futuro. Ron ordena severamente a Anna que cubra os ouvidos e até ameaça cortar seus
dedos se ela ousar escutar. Apavorada, Anna rapidamente reconhece a ordem e fecha os ouvidos de tal forma que só consegue ouvir a voz abafada de Ron. No entanto, o rosto de Sunny instantaneamente fica pálido, deixando claro que as palavras de Ron realmente o impactaram. Mais tarde, enquanto faz tarefas com os outros servos, Anna discute a mudança súbita no comportamento de Ron com eles. Todos concordam com Anna e, com medo, explicam que Ron está mais assustador do que costumava ser. Os servos também se preocupam que, com a nova atitude estranha de Ron, eles podem não viver por muito mais tempo. Mesmo assim, estão aliviados por não terem cruzado com ele recentemente, uma vez que ele tem passado a maior parte do tempo confinado em seus aposentos. Uma das criadas então lembra a Anna que ela está designada a limpar seu quarto, um lembrete que a deixa desconfortável. Enquanto isso, Ron está aproveitando o tempo fresco, tomando chá e pensando em como agir adequadamente como o verdadeiro sétimo príncipe, a fim de não levantar suspeitas. Ele também notou que todos os servos parecem estar evitando-o, incluindo Sunny, que geralmente é arrogante na sua frente. Após ser espancado naquele dia, Sunny não se aproximou de Ron, o que Ron na verdade prefere. Ron está tão relaxado porque ainda tem, no máximo, 1 ano antes do início da história principal e 3 anos antes que seu personagem seja eliminado em sua vida anterior. Ron leu este romance mais de 100 vezes, então sabe exatamente como a história deve se desenrolar. Ele se deparou com o velho romance no canto da biblioteca local e, após lê-lo, Ron ficou completamente obcecado por ele. Como ainda há tempo antes do início da história e a chegada do protagonista, Ron decide apenas relaxar e aproveitar até lá. Vendo como o tempo está bonito hoje, ele deseja poder desenvolver asas e voar pelo céu para apreciar a paisagem. No momento em que esse pensamento entra em sua mente, uma dor repentina o atinge, fazendo com que ele perca o controle de seu corpo. Ron desaba no chão enquanto tenta entender o que está acontecendo com seu corpo, que parece estar pegando fogo. Nota que esse sentimento é diferente do que ele sentiu antes. Desta vez, era como se seu corpo inteiro estivesse pegando fogo. Antes que Ron pudesse entender o que estava acontecendo, a voz de Anna ecoou do lado de fora, pedindo permissão para limpar seu escritório. Nesse ponto, Ron é incapaz de mover um músculo. Tudo o que pode fazer é mentalmente pedir ajuda, esperando que alguém o salve. Por outro lado, Anna decide entrar no escritório pensando que não havia ninguém lá, já que Ron não respondeu seu chamado. Ao entrar, Anna se assusta ao ver a xícara quebrada no chão, mas não há sinal de Ron em lugar nenhum. Ela se agacha para juntar os pedaços, enquanto reclama que o custo da xícara alimentaria sua família por 1 mês. De repente, ela se vira apenas para encontrar um corvo grasnando para ela. Mas em vez de ficar assustada, Anna pega o corvo, sentindo pena da pobre criatura. Anna se pergunta como ele entrou no escritório, especialmente considerando que o próprio diabo vive lá. Enquanto isso, Ron, que de alguma forma se transformou em corvo, tenta entender toda a situação bizarra. Infelizmente, antes que ele possa fazer sentido disso, Anna se prepara para jogá-lo pela janela, temendo que o corvo possa ser esmagado até a morte se descoberto pelo assustador sétimo príncipe. Ron tenta dizer a ela que ele é o tão falado sétimo príncipe, mas, infelizmente, Anna não parece entender a linguagem dos corvos. Ela então o solta pela janela, esperando que ele voe muito, muito longe. No entanto, Ron cai da torre como um projétil em queda, incapaz de desafiar a gravidade. Ron assiste sua vida passar diante de seus olhos, enquanto cai rapidamente, recusando-se a morrer como um maldito corvo. Seu pequeno cérebro imediatamente entra em overdrive enquanto tenta descobrir como sobreviver, lembrando que tem asas. Ron bate as asas freneticamente, orando fervorosamente, implorando para que funcione antes que ele morra. Felizmente, logo ele consegue descobrir como voar e sobe, de volta ao ar, emocionado por realmente estar voando. No entanto, sua empolgação rapidamente se desvanece à medida que começa a se perguntar se algum dia será capaz de voltar a ser humano. Ao anoitecer, Ron finalmente se transformou de volta em sua forma humana e retornou ao seu escritório, depois de alternar entre humano e corvo mais algumas vezes até que, finalmente, ele descobriu como fazer isso. O único problema é que essa habilidade nunca foi mencionada no livro, e agora ele poderia se transformar em corvo apenas desejando. Ron se pergunta se isso é algum tipo de maldição do corvo que se apegou a ele no primeiro dia em que reencarnou. Não importa o quanto pensasse sobre isso, ele não conseguia entender por que ganhou essa habilidade estranha, e não foi sequer mencionada no livro, deixando-o mais confuso. Ron decide apenas seguir em frente, mas manter a habilidade em segredo de todos,
já que esse desenvolvimento poderia arruinar a progressão da história. No entanto, Ran tem certeza de uma coisa: essa nova habilidade está ligada a Manu. Justamente então, Ran é informado de que é hora do ritual da noite, o que o faz sair imediatamente para o evento que ele estava ansioso para ver. Falando sobre o ritual da noite, é um evento sagrado realizado uma vez por mês, onde o imperador e seus filhos primários se reúnem para um ritual. Embora chamado de ritual, na verdade é um teste de sucessão, onde o sétimo príncipe nem é considerado um candidato digno. Ran apenas leu sobre isso no romance, mas ver de perto é muito diferente. Como sétimo príncipe, ele tem que sentar na extremidade da mesa. Ran quase fica ofuscado pelo cabelo loiro e aparência pálida dos príncipes, que quando comparada ao dele, faz com que seu cabelo escuro o faça parecer não diferente de um corvo. Do nada, alguém começa a zombar de Ron. Ele se atreve a erguer a cabeça em vez de se comportar de forma covarde, como de costume. Ran reconhece instantaneamente Celos, o oitavo príncipe e seu meio-irmão de 17 anos, que claramente não considera Ron seu irmão mais novo. Celos continua a tentar provocar uma reação dele, enquanto Ran já está irritado. Ele não entende o que dá a Celos a audácia de falar mal, quando ambos são apenas figurantes que aparecem brevemente na história. Celos logo se enfurece por ter sido ignorado e, imediatamente, grita com Ron, acusando-o de agir como se estivesse surdo. No entanto, antes que a situação escalasse, a primeira princesa aparece. Ela aconselha-os a não fazer um escândalo na frente do rei Telos, que momentos atrás agia como um alfa, e imediatamente se encolhe como um cão molhado enquanto pede desculpas à primeira princesa. Ao vê-la sentar, Ron finalmente compreende as posições dos outros príncipes. Começando pelo primeiro príncipe, eles estão exatamente sentados de acordo com seus ranks. Quanto mais claro o cabelo loiro, maior o poder que cada um deles pode comandar. Mones é o poder especial, único neste mundo, que lhes confere a identidade de reais. O sétimo príncipe é o único nobre nascido sem Mones, com seu cabelo preto, o que explica por que sua personalidade no livro se tornou distorcida. Poucos minutos depois, o homem do momento, com o poder máximo de Mones, entra na sala, fazendo todos se levantarem para saudá-lo. Era nada menos que o imperador, que estava no auge do poder neste mundo. Após os cumprimentos, o imperador ordena que o ritual comece imediatamente. Depois disso, ele coloca a mão em uma pedra azul. Essa pedra azul é, na verdade, um artefato antigo deixado por Prasa, o primeiro imperador. Quando mana é infundida nela, a pedra mede a mana do usuário. O indicador para medir o nível de mana é pelo quão longe a luz que emana da pedra pode se estender. No caso do imperador, sua luz se irradia até a borda da mesa, o que é considerado um feito impossível. No entanto, isso deixa Ran se perguntando se no livro a luz do imperador originalmente chegava à borda da mesa. Depois, o imperador chama aqueles que desejam enfrentar o desafio. O primeiro príncipe, Razia Abiran, imediatamente levanta a mão. Embora não haja restrições sobre quem pode participar do ritual, todos ficam de fora, exceto o primeiro príncipe. Isso acontece simplesmente porque as classificações de mana, uma vez medidas, raramente são alteradas. Assim, o primeiro príncipe usa isso para se exibir diante dos outros reais, já que a quantidade de mana é equivalente à magnitude do poder de uma pessoa. Basicamente, ele faz isso para marcar seu território e mostrar que está destinado a ser o próximo imperador. Infelizmente, hoje parece ser um mau dia para Razia, que imediatamente começa a cuspir sangue assim que tenta canalizar manas na pedra. O segundo príncipe corre para o seu lado, enquanto todos se apressam para chamar um médico para ele. Por outro lado, Ron está atordoado com toda a situação. Mesmo sendo o único que entende o que realmente está acontecendo, ele já leu essa cena inúmeras vezes no romance e sabe que Razia logo se juntará aos seus ancestrais, cuspindo sangue por todos os orifícios do corpo, o que simplesmente significa que a história principal começou. Falando sobre manas, é um poder especial neste mundo que geralmente se manifesta na família real e em sua linhagem, mas a habilidade de cada pessoa difere. Por exemplo, Razia, o primeiro príncipe, usa água manas, enquanto o segundo príncipe usa fogo manas. O destino de Razia já estava selado
No momento em que ele colocou a mão naquela tábua azul, Ron soube desde o início que Rosia provavelmente só tinha mana suficiente para cobrir pouco mais da metade da tábua. Agora que a história começou, Ron nota que restam apenas cerca de 6 meses até o próximo grande incidente. Porém, Ron está completamente confuso. Segundo o que leu no livro, Rosia não deveria cuspir sangue por mais 6 meses. Depois disso, o protagonista principal faz sua aparição. Ron se preocupa que a história esteja saindo dos trilhos. O sétimo príncipe é capaz de se transformar em um corvo, quando originalmente ele não deveria possuir nenhuma mana. Ron se pergunta se tudo isso é apenas uma coincidência, ou se sua aparição pode ter perturbado algum tipo de equilíbrio. Naquela noite, no castelo de Rússia, o médico o examina minuciosamente. Ele relata que não há absolutamente nada de errado com seu corpo. Acrescenta que os corpos dos Royals são basicamente presentes dos deuses, que permanecem imunes a doenças ou ferimentos. Insatisfeito com os resultados, Rússia quase estrangula o médico por tagarelar em vez de encontrar a causa de sua enfermidade. Ele amaldiçoa o médico em voz baixa e, em seguida, o expulsa do seu quarto. Frustrado com toda a situação, Rosia continua a proferir palavrões enquanto soca um espelho. Ele se pergunta onde as coisas deram errado, já que estava saudável e bem mais cedo pela manhã. Ele tenta recordar qualquer coisa que estivesse diferente, mas não importa o quanto pense, tudo estava bem até o ritual. Ao socar o espelho quebrado da parede, Rosia libera um pouco de mana, o que instantaneamente lhe causa dores severas. Isso o faz perceber que seu corpo inteiro parece estar em chamas toda vez que ele tenta usar mana. Rosia teme que, a essa altura, pode nunca mais conseguir usar mana, o que seria uma sentença de morte para qualquer royal, sem contar que ele é o primeiro príncipe destinado a herdar o trono. Enquanto pega um narguilé para fumar, Rosia tenta se convencer de que coisas ruins nunca podem acontecer com ele, já que é diferente daqueles que são apenas lixo de estrada. Ao dar uma tragada no tubo, ele se consola pensando que provavelmente não é nada com que se preocupar. De repente, uma voz ecoa das sombras, avisando-o para parar de fumar, se quiser sobreviver. Assustado com o conselho não solicitado, Rosia lança o narguilé em direção à figura nas sombras, exigindo saber quem eles são. Acontece que é Ron, que desvia rapidamente do projétil voador, enquanto observa que Rosia é realmente um monstro quando se trata de força. Rosia sorri no momento em que percebe que não é um assassino tentando terminá-lo, mas seu irmão mais novo, manco e sem maneiras. Ron lembra a Rosia que, se realmente fosse um assassino, Rosia já estaria morto, pois ele sequer percebeu a presença de mais alguém na sala até que Ron falou. Essa realização deixa Rosia um pouco inquieto, enquanto Ron provoca a péssima segurança no segundo lugar mais fortemente guardado em todo o Império. Rosia então pergunta como Ron entrou na sala em primeiro lugar, e Ron explica casualmente que simplesmente escalou a parede. No entanto, Rosia se recusa a acreditar nele, porque a parede não é exatamente baixa, mas Ron não tem a intenção de convencê-lo, já que decide ir direto ao ponto. Ele então pergunta a Rosia sobre sua condição, revelando que sabe que ninguém conseguiu determinar a causa exata do que está errado com seu corpo. Como se estivesse divertido com a pergunta, Rosia explode em risadas como um lunático que acaba de ter uma epifania. Ele então elogia Ron por tê-lo envenenado, apenas para usar isso como uma moeda de troca quando se tornar o imperador. Rosia então informa a Ron que ele fez cálculos errados ao avançar para agarrá-lo. Mas Ron, confiante, assegura a ele que vai cair morto em uma semana, sangue jorrando de todos os orifícios do corpo. Isso faz com que Rússia pare imediatamente. Enquanto Ren o tranquiliza de que não usou truques para envenená-lo, Ren também o informa que seu corpo vai se deteriorar rapidamente, a ponto de, eventualmente, ele morrer, derramando sangue de todas as aberturas do corpo. Ren revela que não sabe quem envenenou Rússia, mas que Rússia terá que ouvi-lo com atenção se quiser sobreviver a essa crise. Após a reunião com Rosia, Ren volta para seus aposentos como um corvo. Aliviado, percebe que Rosia é bastante fácil de usar e covarde, como estava no romance. Ren nota que Rosia nem mesmo colocou um rastro sobre ele quando saiu do castelo, convencendo-o de que poderá usá-la como quiser. Colocando isso de lado, Ren está feliz com sua nova habilidade, que torna conveniente viajar para mais lugares sem se preocupar com transporte. Como já está fora, Ren decide explorar alguns outros lugares antes de encerrar o dia. Alguns dias depois, Anna vai até o quarto de Ren, preocupada por ele não ter comido
comido nada ou saído de seu quarto por 2 dias. Ela teme que possa perder a cabeça se algo ruim acontecer com ele. Esse medo a empurra imediatamente a bater freneticamente na porta de Ran, chamando por ele. Quando ele não responde, ela decide arrombar a entrada. Mas Ran, de repente, abre a porta, fazendo com que Anna perca o equilíbrio. Infelizmente, ela cai de cara, derramando todo o conteúdo da bandeja de comida nos sapatos de Ran. Após um silêncio constrangedor entre eles, Anna começa a chorar copiosamente, pedindo desculpas e implorando que ele a acabe por seu crime. Ela continua a chorar enquanto tenta explicar a situação, mas isso só irrita ainda mais Ran. Ele pergunta como ela planeja assumir a responsabilidade por ter o perturbado e sujado seus sapatos. Anna se oferece para pagar com sua vida e implora que ele poupe sua família, mas Ran simplesmente ordena que ela limpe a bagunça rapidamente e desapareça. Anna imediatamente se acalma e começa a arrumar, enquanto Ran a avisa a nunca mais se aproximar de seu quarto, a menos que ele a chame pessoalmente. Após o aviso, ele volta para seu quarto, pensando por que Anna estava agindo de forma dramática e oferecendo sua vida. Mesmo assim, ele está contente por ter estabelecido a regra para evitar mais incômodos dela. Um mês após o incidente da primeira princesa, um rumor de que Rússia havia perdido seus poderes se espalhou silenciosamente pelo Palácio Imperial entre outros príncipes e princesas. Esse rumor simplesmente os informou de que o trono poderia estar em jogo. De acordo com o romance, Rússia implora ao imperador para adiantar a competição de caça, apenas para acalmar os rumores sobre ele ter perdido seus poderes. Essa competição de caça deveria acontecer em 6 meses, mas como as coisas estão se movendo mais rápido do que o cronograma, Ran o convenceu a antecipar a competição. Embora as coisas estejam mais rápidas do que o esperado, Ran se alegra por estarem seguindo a trama original. No entanto, ele não pode deixar de se questionar se a mudança também está afetando o protagonista ou apenas aqueles na cidade imperial. Hoje era o dia da competição de caça real, e Ran espera encontrar uma certa pessoa e dar algo a ela. Depois disso, ele planeja sentar e relaxar até ser o momento certo de agir. De repente, Cedos começa a zombar de Ran, como de costume, apontando que o cavalo preto de Ran combina perfeitamente com sua melancolia. Embora Ran o ignore, ele ainda se preocupa que Celo seja muito mais explosivo e impulsivo do que ele era no romance original. Ran decide ignorá-lo e focar nos planos importantes que fez para hoje. Infuriado, Celos late para ele, mas Ron nem olha na sua direção. Ele admira o cavalo preto, que prefere em comparação com aqueles dourados, montados pelos royais. Ran anota que o proprietário original pode ter sido inútil, mas parece que seu corpo, pelo menos, tem algum tipo de afinidade com os animais. Logo depois, eles chegam à entrada da Floresta Imperial, onde a Torre do Começo se ergue. Essa torre é onde o primeiro príncipe realiza o ritual de abertura todos os anos. Após isso, a competição de caça começa imediatamente. No entanto, essa competição é mais do que apenas um espetáculo político. O imperador então diz a Rússia para se preparar para o ritual de abertura. Justo quando está prestes a sair, o segundo príncipe dito expressa sua alegria por Rússia estar em boa saúde. Ele também pergunta se Razeia se preparou para o que desejar, mas Razeia não tem ideia do que ele está falando. Dito então, o lembra que o vencedor da competição pode fazer um desejo ao imperador. Para ele, já é certo que o primeiro príncipe será o vencedor de hoje. Razeia se afasta, zombando, enquanto afirma com arrogância que será, obviamente, o vencedor do dia. Afinal, o ritual de abertura é basicamente uma vitrine para o próximo imperador exibir suas habilidades. Também é uma forma da família real mostrar aos nobres quem está no comando. Enquanto Rússia se dirige ao palco, os espectadores o admiram, enquanto outros comentam sobre sua perda de poderes. Em frente à torre, Rússia lamenta ter ouvido Ran. Está um pouco apreensivo de que seu poder possa falhar diante de todos. Ao se preparar para o espetáculo de poder, ele jura acabar com Ron da forma mais dolorosa possível, caso descubra que Ron o enganou. Ron, que observa de longe, consegue perceber que Razia está nervoso, mas sabe que, enquanto Razia seguir suas instruções, nada deve dar errado com seus poderes. Rússia consegue despejar cada gota de mana que pode reunir, sem experimentar a dor insuportável que o atormentou durante o ritual da noite anterior. Seu poder cria um enorme vórtice, que quase engole a audiência, especialmente aqueles mais próximos ao palco, levando alguém a ordenar que todos se afastem. Lembrando-se de que é o primeiro príncipe destinado a se tornar o próximo imperador, Rússia se esforça ainda mais.
Ele libera uma poderosa onda de mana de água no céu, que desce sobre a multidão como uma chuva suave. Todos assistem, admirados, lembrados mais uma vez do imenso poder que os royais possuem. Após o magnífico espetáculo, a multidão aplaude entusiasticamente Rússia, que só consegue pensar em como Ron o ajudou a alcançar esse resultado. Ron lhe havia dado uma pedra preta para despejar seu mana, mas Rússia duvidou da solução absurda a princípio. De acordo com Ron, a pedra preta pode absorver manas poluídas, mas Razia não acreditava nele. Razia ficou furioso quando Ron lhe disse para simplesmente esperar a morte, já que ele não tinha a intenção de cuidar de ninguém ou salvar Razia contra sua vontade. De volta ao presente, Ron está contente por ter conseguido a pedra, que segundo o livro, deve aparecer na segunda metade da história. Justo então, Sene irrompe, ofegante, com um saco de pedras nas costas, que Ren o instruiu a trazer. Ren o reprova severamente por não conseguir lidar com uma tarefa simples e questiona se Sene trouxe o saco intacto. Sene, secretamente furioso, se pergunta como Ren conseguiu domar o cavalo preto, que ele comprou de propósito porque é selvagem e já feriu muitas pessoas. De repente, uma trombeta ecoa, enquanto o imperador anuncia o início da competição real de caça. Todos correm em direção à floresta. Alguns esperam ganhar apenas para poder fazer um desejo. Outros participam apenas para mostrar, pois estão certos de que um dos Royals vencerá. Ren, por outro lado, é o único que não considera essa competição de caça importante. Ele decide manter um perfil discreto para evitar chamar a atenção desnecessária para si mesmo. Enquanto isso, busca o ex-comandante dos Cavaleiros Imperiais, Agony. Em outro lugar, Agony pergunta a seu ajudante, Talon, o que ele acha do ritual de abertura. Talon responde que foi como testemunhar o poder de um deus. Agony lhe diz que o ritual de abertura pareceu uma exibição para quebrar o espírito dos nobres. Talon rapidamente analisa os arredores para garantir que estão sozinhos antes de advertir Agony por falar tão abertamente contra a família real. Agony o tranquiliza, dizendo que ninguém está próximo o suficiente para ouvir sua conversa. Ele lembra Talon, com confiança, de que sua astúcia o manteve vivo até agora. Em outro lugar, Ren continua sua busca para encontrar a Agony dentro da Floresta Imperial, que é dividida em 3 zonas principais. A primeira zona é a de pequenos animais, próxima à entrada, seguida pela zona de animais médios. A zona de animais grandes é a mais distante. Ren se recorda de que, segundo a história original, Agony apresentou uma raposa dourada ao imperador durante essa competição. No entanto, Ren não tem ideia de onde encontrar a criatura, já que essa parte da história foi apenas brevemente mencionada em uma cena de flashback. Por causa disso, Ren passou os últimos dias explorando a vasta floresta imperial em sua forma de corvo. Como as raposas douradas são extremamente raras, Ren queria restringir suas possíveis localizações antes do dia da caçada, em vez de buscar cegamente pela floresta. Após lembrar que o livro mencionava Agony lavando as mãos imediatamente após a caçada, Ren deduz que a raposa dourada deve ter sido encontrada próxima ao lago, na direção sudoeste. Armado com todas essas informações, Han avança feliz para dentro da floresta, tentando se antecipar a Agony. Como se entendesse as intenções de Ren, o cavalo negro aumenta a velocidade, deixando Ren satisfeito. Ren então aperta o saco de pedras que pediu a Sain para trazer mais cedo. Ele está feliz que Sain trouxe o saco, que pretende entregar a Agony. Alguns minutos após a jornada, o cavalo negro para abruptamente, deixando Ren confuso. Enquanto tenta persuadir o cavalo arrogante, Ren se pergunta se o animal avistou alguma fera por perto ou se, talvez, o saco de pedras foi demais para ele. Frustrado por não obter resposta, Ren grita com o cavalo por ser preguiçoso e até o ameaça, dizendo que o fará passar fome. Mas o cavalo imediatamente dispara, abandonando-o naquele exato momento. Assistindo seu cavalo galopar para longe, Ren percebe que pode estar realmente acabado. Em outro lugar, Agony e Talon continuam sua jornada pela floresta em busca de presas, mas nada aparece, convencendo Talon de que a sorte não está do lado deles hoje. Agony acrescenta que pode ser porque ele está envelhecendo, tendo vivido toda a sua vida como espada e escudo. Talon o conforta, assegurando a Agony que suas conquistas como comandante dos Cavaleiros Imperiais já são grandes. No entanto, Agony lembra Talon de que ele é apenas um velho aposentado e pergunta se já viu a família real de perto. Talon responde que não, e que só a viu à distância, como hoje. Agony lhe diz que um dia ele irá entender quando os encontrar e realmente ver os chamados seres magníficos do Império.
De acordo com Agony, a família Fetus protegeu esse império de deuses por 1000 anos. Isso imediatamente lembra Agony de sua conversa com seu filho pequeno, que deveria assumir seu lugar. Agony disse ao garoto que ele deve sempre ser o leal cão da família imperial. Ele estava mostrando ao menino o negócio da família, onde fornecem bens para a família imperial. Eles estavam prestes a se mover para o templo quando a carruagem parou de repente. Agony saiu para verificar o que havia acontecido. O servo informou que algo havia enroscado na roda e urgentemente pediu para que ele voltasse para dentro. Quando Agony estava prestes a entrar na carruagem, ele notou o corpo que a carruagem havia atropelado, deitado na rua. Agony supõe que deve pertencer a um ladrão que tentou roubar tributos imperiais do templo. Coisas como essa são uma visão comum neste chamado Belo Império. Quando seu filho tentou sair, Agony gritou para que ele ficasse onde estava. Ele não queria que seu inocente filho visse uma cena tão horripilante. De volta ao presente, Agony não consegue parar de pensar em seu filho, que nem chega a ter 10 anos. Ele também nota que o corpo no chão naquele dia parecia mais jovem que seu filho e provavelmente já havia sido incinerado. Isso faz Agony questionar se há escuridão em um império tão nobre. Percebendo que estão ficando sem tempo, Tolin urgentemente aconselha Agony a pelo menos caçar para salvar a face da família do Duque, mesmo que não consigam o primeiro lugar. Agony rapidamente pede desculpas por se deixar levar, enquanto assegura a Tolin que sabe onde encontrar uma raposa dourada. Em outro lugar, Ran, que foi abandonado pelo seu cavalo, ainda está lutando para se locomover enquanto carrega um saco de pedras. Ele amaldiçoa o cavalo baixinho, jurando assá-lo depois da competição real de caça. Graças ao peso do saco, Ran não consegue se transformar em corvo, o que o preocupa, pois teme perder a pista de Agony. Ele também está preocupado que um animal selvagem possa atacá-lo, mesmo que ele esteja apenas na zona de pequenos animais. Ran fica assustado quando o arbusto atrás dele começa a se agitar, fazendo-o perguntar se algo vai pular do arbusto para atacá-lo. Ran tenta pensar em soluções, especialmente porque ele não trouxe nenhuma arma. Enquanto sai correndo de seu esconderijo, Ran decide que correr é a melhor opção se a situação ficar perigosa. Sem prestar atenção no que está à sua frente, ele arremessa a pedra em direção ao arbusto, justo quando Talon levanta a cabeça. A pedra atinge Talon na cabeça, e Ran imediatamente o reconhece como o assistente de Agony, graças à cor de seu cabelo. Naquele momento, Agony também corre para verificar Talon, enquanto Ran se esconde atrás de uma árvore, lamentando sua decisão que bagunçou seus planos. Ran não esperava encontrá-los, e agora todos os seus planos cuidadosamente elaborados estavam prestes a ir por água abaixo. Acontece que Ran mirou no antigo comandante da Ordem Imperial, Agony, porque, segundo a história original, ele estava destinado a se tornar o professor do protagonista principal, que um dia irá virar o Império de cabeça para baixo. Ran planejou capturar a raposa dourada sozinho, e quando Agony chegasse, insistiria que ele estava tentando roubar sua presa. Em seguida, Ran daria a ele o saco de pedras negras como punição, forçando-o a carregá-lo durante toda a competição. Infelizmente, atingir Tolin arruinou o plano de Ran, deixando-o completamente confuso sobre como proceder. Por outro lado, Agony observa os arredores para entender por que alguém atacaria seu assistente. Ele conclui que a pedra foi atirada de propósito, mas parece que estavam mirando nele e acertaram seu assistente por engano. Alguns minutos depois, Tolin finalmente recupera a consciência e Agony o incentiva a falar. Se ele se lembra de algo sobre o agressor, Ron fica inquieto. Se os rumores se espalharem de que ele tentou matar o chefe de uma das famílias mais poderosas do Império, isso pode não acabar bem para ele. Enquanto Tolan luta para se lembrar do que viu, o cérebro de Ron entra em overdrive. Ele tenta descobrir seu próximo movimento. Felizmente, Tolan não se recorda de nada. Mas as coisas mudam repentinamente para pior quando Agony sente alguém espreitando nas proximidades. Ron tenta aproveitar essa oportunidade para fugir, apenas para alertar Agony, que o persegue instantaneamente, dizendo a Tolan para ficar para trás. Após correr por um tempo, Ron está completamente exausto, especialmente porque já está carregando uma bolsa tão pesada. Acreditando ter ido longe o suficiente, Ron decide desacelerar, esperando que um velho como Agony não conseguisse alcançá-lo. No entanto, Agony logo o alcança, correndo rapidamente como um garanhão, deixando Ron frustrado. Enquanto persegue o suposto agressor, Agony exige que revele sua identidade, mas Ron está muito ocupado tentando descobrir como escapar antes que Agony o alcance. Ron considera abandonar a bolsa, pois só assim poderá se transformar em paz.
Nesse momento, ele deseja ainda ter aquele cavalo preto travesso ou a capacidade de correr tão rápido quanto. Essa força de vontade o causa a se transformar gradualmente, escapando com sucesso do ataque de Agony. Agony fica perplexo ao encontrar nenhum vestígio do agressor que quase capturou. Ele poderia jurar que viu a figura mudar de forma, mas descarta o pensamento, convencendo-se de que devem ser seus olhos velhos o enganando. Agony então corta rapidamente algumas árvores na área circundante, mas ainda não encontra sinal do intruso, deixando-o a pensar se eles já haviam escapado. Enquanto isso, Ron ainda não tinha bem certeza do que estava acontecendo com ele, mas sentia seu corpo mais leve, o que o fazia questionar se havia se transformado em um corvo. No entanto, ele logo descarta essa ideia, pois sentia que ainda estava correndo e não voando. Justamente então, ouve o som de cascos nas proximidades e se pergunta se o cavalo teimoso decidiu agraciá-lo com sua presença novamente. Nesse exato momento, Ron percebe que o cavalo não retornou, mas que ele mesmo se transformou no mesmo cavalo negro. De volta à área de caça, Dito elogia Razia por vencer a competição, embora o vencedor ainda não tenha sido decidido. Ele pergunta o que Razia pretende pedir como seu desejo. Após considerar por um breve momento, um sorriso maligno se espalha pelo rosto de Razia enquanto ele revela que já tem algo em mente. Em outro lugar, Ron voltou à sua forma humana, mas agora está frustrado porque todo o seu plano foi arruinado. Ele deixou cair a bolsa de pedras enquanto fugia mais cedo. Frustrado com a situação, ele se joga no chão como uma criança fazendo birra por causa de um doce. Mas como Agony não muda nada, Ron decide refazer seus passos para procurar a bolsa. Enquanto isso, Agony retorna ao lugar onde deixou Tolan e pergunta como está a cabeça dele. Tolan garante que está bem, além de um pouco tonto. Curioso sobre o resultado da perseguição, ele pergunta o que aconteceu. Agony explica que, infelizmente, perdeu o agressor porque seus ossos velhos não conseguiram acompanhar a perseguição. Tolan então nota a bolsa que Agony trouxe de volta e pergunta sobre ela. Agony explica que a encontrou em seu caminho de volta. Ao examinar a bolsa, Tolan a reconhece como um item de luxo, mas não entende por que está cheia de nada além de pedras. Ao mesmo tempo, Ron escuta ansiosamente a conversa deles de trás de uma árvore próxima. Depois de esperar alguns momentos, ele sai repentinamente de seu esconderijo, fingindo que estava buscando a bolsa o tempo todo. Agony e Tolan rapidamente prestam respeito. Agony pergunta a Ran se a bolsa pertence a ele. Ran responde que sim, que pertence a ele, e que estava apenas se perguntando para onde ela havia desaparecido. Em seguida, ele questiona de forma rigorosa se eles roubaram sua bolsa, mas Agony rapidamente nega a acusação. Ele explica que encontrou a bolsa por acaso enquanto caminhava pela floresta. No entanto, Ran se recusa a acreditar nele. Agony jura pela própria vida e pela honra de toda a sua família que não roubou a bolsa. Ran então pergunta por que a cabeça de Tolan está sangrando. Agony simplesmente diz que é de um pequeno acidente. Nesse momento, Tolan levanta a cabeça para encontrar os olhos de Ran. Ele reconhece instantaneamente o agressor de antes. Porém, justo quando Tolan está prestes a identificar Ran, ele agarra Tolan pela cabeça. Agony quase intervém para mediar. Como se estivesse irritado, Ran questiona severamente Tolan por ter a audácia de interrompê-lo. Ele ameaça cortar a cabeça de Tolan para lhe ensinar uma lição. Ran pede a Agony que lhe empreste uma espada. Apavorado, Tolan quase começa a chorar. Enquanto isso, Agony se desculpa e implora a Ran que mostre misericórdia a Tolan. Ran ironicamente elogia Agony por sua lealdade, como um leal cão imperial do Império, que não pisca quando seu assistente está à beira da morte. Isso imediatamente faz Agony lembrar do cadáver que viu no chão enquanto cavalgava com seu filho. Para provocar ainda mais, Ran zombeteiramente diz que seu filho um dia crescerá para ser o leal cão do Império. Depois, ele entrega a bolsa de pedras a Agony, advertindo-o severamente que é um item importante que deve carregar em todos os momentos, até na morte. Como um cachorro molhado, Agony quietamente pega a bolsa e concorda em obedecer a ordem de Ran. Após entregar a bolsa a ele, Ran volta ao local de caça, aliviado por tudo ter saído como esperava no final. No entanto, no fundo, ele está nervoso, achando que sua atuação foi péssima. Além disso, Ran se sente mal pelo que fez a Tolan. Infelizmente, tudo isso era necessário para plantar uma semente na mente de Agony para empurrá-lo a avançar a história de acordo. Por outro lado, Tolan se desculpa com Agony,
que simplesmente lhe diz para se considerar sortudo por ter escapado da fúria de Ran. Ele então ordena que Tolan volte para a tenda para descansar. Mas, justo então, Tolan informa que finalmente se lembrou de algo sobre o agressor de antes. Ele revela que era definitivamente Ran, mas Agony o ordena externamente para parar de dizer qualquer coisa. Em outra parte, Ran está satisfeito com seus preparativos, pois aguarda o incidente que Agony deve cometer durante esta competição de caça. Segundo o livro, isso deveria acontecer em 1 ano, mas ocorreu porque seu filho foi morto. No entanto, como tudo está acontecendo muito rápido, Han decidiu adiantar o incidente para que aconteça durante esta competição específica de caça. De volta aos terrenos de caça, Rizia finalmente diz a Dito que planeja pedir ao imperador os direitos para desenvolver a área ao redor do templo. Assim poderá expulsar os imigrantes que ocupam a capital imperial como insetos irritantes. O que ninguém sabe é que Ran é o mestre das marionetes. Ele controla tudo o que acontece nos terrenos de caça, incluindo empurrar Agony a se rebelar contra a família, real antes do esperado, porque esse é um destino já traçado. Pouco depois, Ran desce do céu como um corvo e se transforma em sua forma humana atrás de um arbusto. Ele havia se certificado de checar do céu se havia olhos curiosos antes de descer. Enquanto ele sai de seu esconderijo em direção aos acampamentos, Ron não pode deixar de se sentir culpado pelo que está prestes a fazer. A situação completa faz com que ele se sinta como um vilão, mas de repente, Ron se lembra de que, de acordo com o livro, ele deve ser um vilão. Ele está prestes a continuar seus planos quando a primeira princesa Menthol se aproxima dele, agindo de forma amigável. Isso deixa Ron um pouco incomodado, pois ela é a última pessoa que ele quer encontrar agora. Apesar de estar nervoso, Ron consegue cumprimentá-la, mas ela diz que não é para ele fazer isso, já que são irmãos. Menthol então questiona por que ele voltou sozinho e a pé. Ron mente, dizendo que apenas queria dar um passeio, então deixou o cavalo para trás nos estábulos. O sorriso no rosto de Menthol desaparece instantaneamente ao ouvir isso, enquanto ela questiona severamente por que Ron mentiria para ela. Ron, nervoso, finge confusão enquanto Menthol explica que encontrou um cavalo negro enquanto passeava pela floresta e soube que pertencia a ele. Menthol revela que, na verdade, ordenou a seu servo que matasse o cavalo, porque animais que se recusam a obedecer à realeza merecem morrer. Vendo que sua mentira foi exposta, Ron rapidamente se desculpa com Menthol, admitindo que só mentiu porque estava envergonhado demais para confessar que havia perdido seu cavalo. Antes que ele possa terminar de se explicar, Menthol gentilmente lhe diz para levantar a cabeça, assegurando-o de que não tem intenção de puni-lo. Em vez disso, ela diz que está simplesmente aliviada por ele ter voltado em segurança. Antes de deixar o local, Menthol diz a Ron para procurá-la se ele algum dia precisar de outro cavalo. Ron observa silenciosamente enquanto ela se afasta, admitindo que Menthol é uma das personagens mais difíceis de lidar, porque é impossível saber o que ela realmente está pensando. Ele também se pergunta por que ela está saindo em silêncio, o que o faz suspeitar que sua habilidade não funciona nele. De volta às tendas, um médico tenta entender a razão pela qual Talon foi ferido durante a caçada. Aparentemente, Talon mentiu, dizendo que foi atingido na cabeça por uma pedra caída enquanto perseguia uma besta. Mesmo que a história pareça ridícula para ele, o médico decide apenas aceitá-la. Agony então pergunta quanto tempo levará para Talon se recuperar, e o médico informa que a lesão é bastante séria, mesmo que pareça insignificante por fora. Ele acrescenta que Talon precisará de pelo menos 1 semana de repouso absoluto, mas essa ideia não agrada a Talon, pois ele terá que perder toda a competição. Ele argumenta que, como ajudante, seu dever é ficar ao lado de Agony o tempo todo. No entanto, Agony o impede de fazer alarde e informa que a recuperação dele é a prioridade máxima. Ele então aconselha Talon a conseguir um pouco de sono até a cerimônia de encerramento, enquanto ele cuida da competição de caça com outro servo. Talon tenta protestar, mas Agony, firme, coloca seu pé no chão, deixando-o sem escolha a não ser concordar. Agony, então, o provoca por ter vindo ao campo de caça apenas para tirar férias. Talon se lembra alegremente de que não teve um único dia de folga desde que começou a trabalhar. Além disso, seu sonho é passar a vida comendo e não fazendo absolutamente nada. Mas, como não tem dinheiro para transformar esse sonho em realidade, ele pode muito bem aproveitar essa oportunidade. Determinado a ajudar a realizar o sonho de Talon, Agony diz confiantemente que ele vai ganhar a competição de caça e usar seu desejo para reivindicar os direitos de desenvolvimento de uma mina de ouro. Logo em seguida,
seguida, Talon adormece e Agony deixa uma carta para trás, após o que pensamentos sobre Ron, o chamando de cachorro leal, inundam sua mente. Incapaz de dormir, ele decide sair para tomar um ar fresco, mas não antes de pegar a bolsa de pedras de Ron, como ordenado. Enquanto passeia, Agony pensa sobre quando visitou o templo com seu filho, contou-lhe a história daquele por quem o templo foi construído. Aparentemente, há muito tempo, o mundo estava em caos, até que um ser de salvação desceu dos céus. O filho de Agony havia lido sobre essa história inúmeras vezes, sobre o ser chamado Sierra, o Grande, uma encarnação dos deuses que empunhava poderes misteriosos. Ele era conhecido por ter subjugado aqueles que travavam guerras intermináveis. E, há mais de 1000 anos, Sierra nomeou o Império Unificado. Agony contou a seu filho que Sierra foi o fundador da família imperial que eles serviam. No presente, Agony não conseguia parar de pensar em seu precioso filho, Flynn. Naquela época, ele havia incentivado Flynn a seguir seus passos, a se tornar uma espada orgulhosa da família imperial. Mas agora, Agony questionava essa decisão. Ele parou para assistir ao nascer do sol e se perguntou por que carregava uma bolsa cheia de pedras, apenas porque um membro da família real lhe dissera para isso. Isso o fazia questionar se estava fazendo por lealdade ou apenas por hábito. Justo então, um sinal ressoou à distância, anunciando o fim da caçada. Todos se reuniram na torre para encerrar o evento. A multidão ficou impressionada ao ver que Razia havia caçado a noite toda e conseguido um grande prêmio, garantindo automaticamente seu palácio como vencedor. A competição de caça estava programada para durar 4 dias, mas agora planejavam encerrá-la mais cedo, visto que o primeiro príncipe quase havia exaurido as bestas da floresta em uma única noite. Após declarar Razia o vencedor da competição, o imperador pede que ele declare seu desejo. A multidão prende a respiração, ansiosa para saber o que Razia pretende pedir. Aparentemente, o quarto príncipe, que venceu a competição anterior, havia pedido o direito de eliminar os nômades das regiões fronteiriças. Razia, então, pediu ao imperador o direito de eliminar os vagabundos que infestavam a área ao redor do templo de Sierra, o que agora representa uma ameaça à dignidade e segurança do templo. Ao ouvir essas palavras, Agony ficou devastado, imaginando o derramamento de sangue que tal decreto traria. Memórias do cadáver que ele vira jogado na estrada naquele dia, junto com os pensamentos sobre seu filho, inundaram sua mente. A ideia de ser marcado como um cão leal finalmente o fez surtar. Enquanto se preparava para fazer o impensável, ele pediu desculpas silenciosamente a seu filho pelo que estava prestes a fazer. Agony desembainhou sua espada, o causando comoção na multidão. De volta à tenda, Ran acorda abruptamente. Talon, que cai no chão ao se levantar muito rápido. Para saudá-lo, Ran aconselha-o a se mover devagar, ou ele pode desmaiar com o sangue subindo a cabeça. Ele também diz a Talon para pedir ao médico por antibióticos, mas muda de ideia ao lembrar que antibióticos podem não existir nessa era. Talon se pergunta por que Ran veio à sua tenda, e Ran lhe diz vagamente que Agony pode estar em uma situação difícil na cerimônia de encerramento da competição de caça. Logo depois, Talon sai correndo para ver o que Ran quer dizer, enquanto empurra o caminho pela multidão em busca de seu chefe. Ao chegar à frente, Talon encontra Agony ajoelhado em frente à família imperial, cercado por guardas armados. Razia, então, pergunta com raiva por que Agony interrompeu a cerimônia. Agony, humildemente, pede ao imperador para designar a tarefa de limpar os vagabundos à família Fetus, uma vez que eles serviram a Sierra, o Grande, desde o início. Ele também lembra que sua família tem protegido a família imperial por mais de 1000 anos, então uma tarefa tão humilde como limpar o templo deveria ficar a cargo da sua família. Após considerar brevemente os anos de leal serviço de Agony à casa imperial, o imperador concede o pedido. Rússia fica atônita. No entanto, o imperador repreende Agony por usar essa mesma lealdade para ir contra a vontade da realeza. Como punição por sua insolência, ele entrega Agony ao primeiro príncipe. Rússia aceita com satisfação. Enquanto se prepara para condenar Agony, Rússia lembra que o preço pelo que ele fez é a execução imediata. Agony aceita sua punição de bom grado. Talon observa, impotente, da plateia, sem poder fazer nada. Ao mesmo tempo, Ran também está na multidão, assistindo enquanto tudo acontece conforme seu plano. No entanto, ele espera que sua segunda peça seja também observadora à distância. Assim como Ran previu, o protagonista principal está em posição, a um riacho próximo. A água do riacho, de repente, começa a fluir em direção aos terrenos da torre. Embora não tenha certeza, Ran pode apenas esperar que o protagonista, Ratel, esteja em posição para testemunhar a execução de Agony e as atitudes
atitudes da família real que ele deve enfrentar como o personagem principal do romance. De volta à cerimônia de encerramento, Agony, o herói da família Fetus, é aclamado por suas inúmeras contribuições no campo de batalha, como ex-comandante dos Cavaleiros Imperiais. Agora, foi marcado como um pecador por insultar a família imperial com sua autoridade como primeiro príncipe do Império. Rússia se prepara para executá-lo. Razia envolve Agony em água, em uma esfera, enquanto todos assistem horrorizados e incapazes de fazer algo. Ao mesmo tempo, Agony luta para respirar enquanto a água o envolve. Naquele breve momento, ele vê Talon tentando desesperadamente se libertar das pessoas que o seguram. Isso o faz se perguntar por que ele veio. Agony esperava que Talon dormisse durante toda a cerimônia, após se sentir tonto mais cedo, mas agora, parece que ele estava apenas fingindo dormir. No entanto, Agony se sente aliviado ao ver que Talon está a salvo, embora se sinta culpado por esta ser a forma como eles terão que se separar. Como seu último desejo, ele espera silenciosamente que Talon cuide de Flynn após sua partida. De repente, Agony nota Ran na multidão, aparentemente tentando lhe dizer algo, mas ele não consegue ouvir uma palavra de dentro da esfera de água. Focando nos lábios de Ran, ele finalmente percebe que Ran está dizendo que não é sua hora de morrer. Ao mesmo tempo, Razia lança a esfera de água contendo Agony alto no céu, antes de atirá-la à distância, esperando que o impacto finalmente termine com o velho. Todos assistem ansiosamente enquanto Agony se dirige para sua suposta morte. Até mesmo Flynn, de seu castelo distante, vê o projétil caindo do céu, sem saber que seu pai está preso dentro dele. Do outro lado do campo de caça, Ratel rapidamente persegue a bolha caída para ver o que há dentro, mas está muito embaçado para distinguir. No entanto, depois de um tempo, ele finalmente percebe que contém uma pessoa e lança-se ao céu, estendendo a mão para agarrar a pessoa dentro. Infelizmente, ele não chega a tempo, e a bolha cai sobre o penhasco, com Agony ainda preso dentro. Ratel sente uma pontada de culpa por não tê-la pegado, enquanto observa fixamente na direção onde a esfera de água caiu. Enquanto isso, Talon está devastado, olhando para as botas de Agony e a bainha vazia. A multidão começa a sussurrar entre si, perguntando o que será da família Fetus agora que perderam seu líder. O imperador, então, declara que o espetáculo acabou. Um de seus oficiais informa a todos que a cerimônia principal de encerramento acontecerá mais tarde, ao meio-dia. Rosia limpa as mãos, satisfeito consigo mesmo por ter eliminado mais um inimigo. Ele se exibe ao sair dos terrenos da torre, enquanto todos se curvam ao passar. Até Tolin não tem escolha a não ser baixar a cabeça em respeito. A multidão continua a zombar de Agony e da família Fetus. Após a partida do príncipe, Talon se afasta silenciosamente e começa a sair, carregando o peso de ter sido rotulado como traidor. Ran, que ainda observa da multidão, sente uma punhalada de culpa. Ele sabe que Talon deve estar de coração partido, já que tinham uma conexão próxima. No entanto, Ran acredita que Talon não irá quebrar tão facilmente. De volta à tenda, Talon tropeça na carta de Agony, selada com o brasão da família Fetus. Na carta, Agony revela que já previa sua morte e implora a Talon para orar para que ele encontre o caminho para seu paraíso, Herum. Ele também confia a Talon o cuidado de Flynn, assegurando que toda essa situação não foi culpa dele. Comovido até as lágrimas pelas palavras de Agony, Talon continua lendo e descobre que Agony o nomeou o chefe interino da família Fetus, caso algo aconteça com ele. Com a bênção final de Agony pesando fortemente em seu coração, Talon termina a carta e desaba. Alguns dias após a competição de caça, Ran verifica Rosia, que está sofrendo as consequências de ter usado excessivamente seus manes durante a competição. Ran informa que sua condição piorou, mas Rosia culpa Han, que lhe prometeu que a Pedra Negra absorveria seus manes poluídos. Ele então ameaça acabar com Ran se não obter uma resposta adequada. Ran explica que liberar seus manes de forma apressada só piorará as coisas. Liberá-los mais lentamente seria melhor. Chocado ao ouvir isso, Rosia está cheio de raiva e jura secretamente despedaçar Han assim que se recuperar completamente. Embora saiba exatamente o que Rosia está pensando, Ran não se preocupa, pois essa doença não pode ser curada de uma só vez. Além disso, Rosia depende de seu suprimento de Pedra Negra para a sobrevivência, então ele não pode tomar medidas precipitadas por enquanto. Neste momento, Ran está apenas se sentindo culpado, porque ouviu que Talon está em coma desde a competição de caça. Ele se preocupa que Talon possa realmente morrer, mas seus medos são infundados.
Em outro lugar, Talon finalmente recobra a consciência. Talon, que parece ter passado por um extenso processo de escultura corporal enquanto estava em coma, leva um momento para entender onde está. Seu subordinado, Palo, corre para ajudá-lo a se levantar, pois seu corpo ainda não se recuperou totalmente. Talon o afasta. Palo lhe diz que ele esteve em coma por mais de 2 semanas e pode desmaiar a qualquer momento. Talon insiste em ver o jovem Duke Flynn. Em seguida, ele pergunta a Pale sobre a situação atual da família Fetus. Pale explica que todos os seus parceiros de negócios cortaram laços com eles. Ele também revela que muitos dos funcionários do castelo foram embora e a família está em sérias dificuldades financeiras. Pale menciona que não podem exatamente pedir ajuda à família real, uma vez que Agony foi rotulado como traidor. Enquanto Talon luta para se levantar e ver o jovem Duque, Flynn aparece de repente no corredor para se encontrar com ele. Talon rapidamente corre para cumprimentá-lo humildemente, enquanto Flynn pergunta sobre sua saúde. Talon assegura a Flynn que está bem, após o que pede desculpas por tê-lo preocupado. Flynn então informa a Talon que muitos problemas surgiram na família, e até os arranjos funerários de Agnes ainda estão em espera. Antes que Tolin possa responder, eles escutam um casal de servos falando mal de Flynn, o culpando por ter amaldiçoado seu pai. Aparentemente, um boato se espalhou pela propriedade do Duque. Todos acreditam que Flynn é um vagabundo. E é por isso que Agony fez algo tão louco quanto enfrentar a família real. O Duque aparenta ser velho demais para ter um filho da idade de Flynn. Os servos então decidem fugir da propriedade antes que também sejam marcados como traidores do Império. Talon fica devastado ao ouvir isso. A marca de traidor não é algo que se possa apagar facilmente. Ele então ordena a Pale que capture os servos fofoqueiros e corte suas línguas como exemplo para todos por espalharem rumores falsos sobre Flynn. Pale se surpreende com essa ordem, mas decide imediatamente obedecer após receber um olhar feroz de Talon. Em seguida, Talon anuncia que não haverá funeral para Agony. Flynn tenta protestar, mas Talon o informa que Agony não será mais considerado um membro da família Fetus. Flynn questiona por que ele tomaria tal decisão e Talon simplesmente declara que, como chefe interino, seu dever é proteger a família Fetus até que Flynn alcance a idade para assumir o controle. Colin declara firmemente que planeja usar todos os meios necessários para proteger a honra e garantir a sobrevivência da família Fetus. Em outro lugar, Rússia está tendo uma crise monumental porque está preso em seu castelo devido à estranha doença. Enraivecido, ele culpa Ron, prometendo despedaçá-lo assim que recuperar a saúde. Durante a reunião anterior, Ron disse a ele para informar a todos que estaria entrando na Floresta Imperial, quando na verdade estava preso em seu quarto. Rosia não consegue entender por que ele faria algo tão ridículo, mas Ron explica que tem alguns negócios a tratar dentro da floresta e não quer que ninguém o incomode. Por isso, planeja usar o nome de Rosia. Isso porque ninguém mais se atreveria a entrar na Floresta Imperial ao saber que o primeiro príncipe está lá. Rosia se pergunta qual é o plano de Ron, mas Ron lhe diz que está apenas indo para tratamento. Ron, com um sorriso presunçoso, diz a ele para ficar quieto em seu quarto. Contudo, antes que ele possa terminar a frase, Rosia o agarra pelo pescoço e o esmaga contra a parede, amaldiçoando em voz baixa. Está enfurecido porque Ron tem agido de maneira insolente ao seu redor, só porque encontrou uma forma de aliviar os sintomas da estranha doença. Rosia quer colocá-lo em seu lugar. Aperta seu gripe com força. Rosia ameaça convocar os eruditos do Império para descobrir o tratamento que Ron tem retido dele. Incapaz de tolerar mais o desrespeito de Ron, Rosia tenta estrangulá-lo até a morte. No entanto, Ron permanece completamente impassível e sorri calmamente, pedindo a Rosia que procure esses supostos eruditos, porque sua expectativa de vida diminuiu novamente como resultado do uso de manes para atacá-lo. Naquele momento, Rosia não consegue mais segurar o pescoço de Ron e começa a tossir sangue profusamente. Esticando o pescoço, Ron informa a Rosia que ele não conseguirá se mover por 1 semana se parar o tratamento. Ele também o lembra como a família imperial reagirá assim que descobrir que seu próximo imperador adoeceu gravemente. Ron garante que, em vez de encontrar uma maneira de salvá-lo, alguém mais tomará o trono como próximo imperador. Mesmo sabendo que Ron provavelmente está certo, Rosia permanece teimoso, atirando insultos contra ele. Mas Ron o adverte severamente para usar seu pequeno cérebro, se não quiser cair morto. Ron também avisa Rosia que não tem paciência para cuidar dele enquanto se vira para sair. Ron o avisa para parar de enviar pessoas para monitorá-lo.
Sua especialidade é desaparecer sem deixar pistas. Além disso, as tentativas de Razia para rastrear os movimentos de Ren falharam todas as vezes. Ren lhe diz para parar de se preocupar, pois isso apenas atrasa o tratamento e os esgota a ambos. Antes que Ren possa sair pela porta, Razia de repente questiona seu objetivo ao fazer tudo isso. Ren não responde. Ao se dirigir para a floresta na forma de um corvo, admite que seu único propósito é sobreviver a seu destino sombrio. Ren então pousa dentro da floresta imperial, carregando uma pequena bolsa. Após voar pela floresta para se certificar de que não há ninguém por perto, descobre que a razão pela qual queria esvaziar a floresta imperial é que planeja experimentar livremente sua habilidade de mudar de forma. Depois de se transformar em um cavalo, Ren percebe que pode ser capaz de se transformar em outros animais, o que tornaria essa habilidade bastante interessante. Hoje, ele decide estudar e entender essa potência corretamente. Quer descobrir seu pleno potencial. A principal coisa que Han deseja descobrir é a condição necessária para se transformar em um animal específico. A primeira condição que lhe vem à mente é o contato, já que ele tocou tanto o corvo quanto o cavalo. Para testar essa teoria, Ren prepara uma armadilha para pegar alguns pequenos animais que ele pode usar para experimentar. Ren observa que a armadilha é um pouco rudimentar, mas deve funcionar bem com as frutas de alta qualidade que trouxe da cozinha imperial. Antes que ele consiga terminar de montar a armadilha, Ren ouve um barulho nas árvores e um esquilo aparece subitamente. Como a armadilha está incompleta, Ren se pergunta se pode pegar o animal, mas no momento seguinte, o esquilo destemido corre para coletar as nozes em sua mão, surpreendendo Ren. Este se pergunta por que o pequeno está agindo de forma tão amigável, quando poderia ser um vilão tentando pegá-lo. Colocando esse pensamento de lado, ele decide tentar a transformação, já que teve contato com o esquilo. No entanto, não importa o quanto tente, Ren não consegue se transformar. Ele volta ao seu quadro de ideias, tentando descobrir se a situação importa ou não quando se transforma. Por exemplo, quando ele queria desesperadamente voar, transformou-se em um corvo, e quando quis correr rápido, virou um cavalo. Isso o faz se perguntar qual ação deve tomar para ajudá-lo a se transformar em um esquilo. Enquanto tenta descobrir isso, o esquilo, que estava agindo como seu melhor amigo momentos atrás, arranca a bolsa de Ren e sobe rapidamente pela árvore com ela. Ron chama freneticamente o pequeno, e ao persegui-lo, consegue agarrar a alça da bolsa. Mas por algum motivo, aquele esquilo parece ser mais forte que o próprio Goku, porque Ron não consegue puxá-lo para baixo. Ren então entra em uma séria disputa de cabo de guerra com o esquilo forte, para ver quem consegue aguentar mais. Mas a alça da bolsa se rompe no processo, fazendo Ren cair no chão. Mais tarde, naquela noite, Anna vem até a porta de Ren com o jantar, e Ren lhe diz para entrar. Mesmo assim, Anna fica um pouco apreensiva, pois ele a advertiu para não se aproximar de seu quarto a menos que a chamasse. Anna se assusta ao ver Ron parecendo um andarilho, com suas roupas rasgadas e esfarrapadas. Ren a tranquiliza e explica que sujou as roupas enquanto dava uma volta em frente ao palácio. Ele se sente aliviado quando Anna acredita na desculpa, pois quase foi pego por ela ao se transformar em um corvo alguns segundos atrás. Ele está exausto e frustrado por não ter atingido seu objetivo de ir à floresta imperial. Em vez disso, passou o dia todo perseguindo aquele esquilo na floresta e acabou parecendo uma bagunça. Ren então pede a Anna que lhe traga algumas roupas novas. Então ele poderia tomar banho e trocar de roupa antes de comer. Anna reconhece a ordem, mas quando ela pergunta sobre a bolsa, Ron olha para baixo e descobre que o esquilo o seguiu para casa. Antes que ele consiga pegá-lo, o esquilo sai disparado da bolsa, deixando Anna aterrorizada. Ela teme que o príncipe safado possa atormentar a pobre criatura. Ela então suplica para que ele poupe o esquilo e se oferece para jogá-lo para fora do castelo. Mas Ren a incentiva a trazer suas roupas. Anna fica confusa por um momento, até que Ren rosna para ela, lembrando-a de que ele acabou de dar uma ordem. Anna rapidamente sai, mais veloz que o Flash, esperando voltar a tempo antes que Ren se despache com o pequeno. No entanto, no caminho de volta com as roupas, ela esbarra em Mentil, a primeira princesa. Mentil imediatamente a reconhece como a criada de Ron e questiona por que ela está com tanta pressa. Anna cumprimenta a princesa e, em seguida, suplica freneticamente para que Mentil poupe sua vida.
Mentiu a acusa de roubar propriedade imperial, mas Anna nega a acusação, tremendo como um peixe fora d'água. Ela explica que Ron sujou suas roupas ao andar em frente ao palácio, então ele pediu que ela trouxesse algumas roupas. Mentiu a informa que é impossível enganá-la, enquanto coloca a mão na cabeça de Anna para ler sua mente e saber se ela está dizendo a verdade ou apenas inventando mentiras para se salvar. Através das memórias de Anna, Mentiu vê a aparência desleixada de Ron, percebendo que seu irmãozinho estava, na verdade, na Floresta Imperial, em vez de dar um passeio no jardim como ele tinha dito à criada. Enquanto isso, Ron ainda está ocupado tentando pegar o esquilo teimoso, alheio ao fato de que sua mentira foi exposta. Para fazer o esquilo se submeter, Ren promete devolvê-lo à floresta, mas o esquilo parece estar decidido a irritar Ren, que se preocupa que um roedor perambulando por seu quarto possa causar problemas para ele. Além disso, ele não suporta aquele barulho de chiado que o lembra dos ratos arranhando as paredes de seu apartamento imundo em sua vida anterior. Todo o enredo já está se desviando do original, o que o está irritando, mas agora esse esquilo está tentando fazer sua fúria explodir. Ren se lança para a frente e desta vez consegue pegar o pequeno. Ele está prestes a empurrar o esquilo de volta para a bolsa, quando ele morde sua mão, fazendo Ren soltá-lo. Ren ladra para o esquilo por ter mordido a mão da realeza, mas a criatura o ignora enquanto corre pela parede, saindo do alcance de Ren. Ren tenta descobrir como capturar o esquilo sem que ele fuja, mas a única coisa em que consegue pensar é em se transformar em um esquilo também. Ele então foca sua mente nisso, mas, justo quando está prestes a desistir, Ren começa a sentir a sensação usual de formigamento da transformação. Logo, ele se transforma em um esquilo, o que finalmente o ajuda a descobrir a condição para se transformar em um animal específico. Entanto, antes que Ren possa comemorar, o esquilo teimoso de repente mergulha da parede como se estivesse testando a paciência de Ren. Sabendo que o pequeno pode morrer se cair daquela altura, Ren imediatamente volta a ser humano, enquanto se lança para pegá-lo. Justo então, a voz de Anna ecoa pela porta, tentando impedir que Mentiu entre no quarto sem permissão. Entretanto, Mentiu ignora seus protestos enquanto empurra a porta, afirmando ousadamente que não precisa andar em palmilhas ao redor de seu irmãozinho. Mentiu ainda estava reclamando quando nota uma pequena figura escura por perto. Ao olhar mais de perto, percebe que é apenas um esquilo se agarrando a outro esquilo. Mentiu fica instantaneamente enojada que Han permitiria que animais selvagens vagassem livremente. Dentro de uma residência real, Anna está completamente atordoada pela fofura avassaladora. Enquanto isso, Ren, que atualmente é um esquilo, é um nervoso completo. Ele teme que seu segredo possa ser exposto no dia seguinte. Ren e o esquilo teimoso se tornaram grandes amigos desde a sua transformação em quimera na noite anterior. O esquilo tem estado grudado em Han. Isso o faz questionar se é porque ele o salvou de uma queda fatal. Ren considera um incômodo levá-lo de volta para a floresta imperial. Então decide manter o pequeno por enquanto. Ren estava contente que toda a situação caótica o ajudou a descobrir a condição ridícula para se transformar em um animal específico. O corvo, o cavalo e o esquilo compartilhavam uma coisa em comum antes que Ren se transformasse neles. E isso era precisamente porque ele tocou na nuca deles, que é a parte de trás do pescoço. Ren sente que essa condição de ativação é muito ridícula para uma habilidade tão inútil. Deixando isso de lado, Ren decide se concentrar em seu problema atual, a primeira princesa. De acordo com a descrição de seu personagem no livro, Mentiu já foi retratada como uma figura aterrorizante. Mas Ren nunca esperava que a expressão em seu rosto fosse ainda mais assustadora do que o livro descrevia. Depois que ela invadiu seu quarto ontem, Anna disse que os esquilos eram os animais de estimação de Ren, o que lhe deu a oportunidade de escapar pela janela. Depois, ele voltou à sua forma humana e retornou ao quarto para encontrá-la. Ren pensou que tudo terminaria ali, mas, após repreendê-lo por abrigar animais selvagens, Mentiu lhe disse com firmeza para ir à residência dela no dia seguinte, alegando que tinham assuntos a discutir. Ren pensa em 1000 possibilidades, enquanto se pergunta sobre o que Mentiu quer falar. Ele teme que ela possa ter descoberto sua verdadeira identidade, mas descarta imediatamente esse pensamento. Decide apenas seguir o fluxo, já que não pode exatamente recusar seu convite. Momentos depois, Ren chega à residência
residência de Mentil, onde um cavaleiro o direciona para os aposentos dela. Ran fica impressionado com as magníficas portas de seus aposentos, que são ainda mais impressionantes do que o livro descrevia. Ao entrar no quarto, Mentil recebe Ran gentilmente e oferece a ele um assento para descansar as pernas. Ran recusa o assento, tentando ir direto ao ponto, mas Mentil se repete, ordenando firmemente que ele se sente. Aturdido pela mudança repentina em seu tom, Ran se desculpa por sua rudeza antes de se sentar ao lado dela. Mentil ri suavemente, desculpando seu comportamento rude e mencionando que ele sempre foi do tipo impaciente. Ela muda novamente seu tom, questionando quando ele se tornou uma pessoa completamente diferente, ousada o suficiente para se aventurar sozinho na Floresta Imperial. Isso deixa Ran inquieto, lembrando-o que a habilidade de Mentil é o motivo pelo qual ele tem tentado evitá-la desde o princípio. Normalmente, manas se manifestam como habilidades relacionadas à natureza, como o Imperador que controla manas de fogo, enquanto Razia controla manas de água. Contudo, a habilidade de Mentil é diferente de todas as outras, e de certa forma, está acima de todas as habilidades. Como sua mana é humana, isso simplesmente significa que ela tem a capacidade de ler e manipular a mente das pessoas, o que é considerado uma habilidade aterrorizante. Mentil tenta usar essa habilidade em Ran, instigando-o a ser honesto, ou ela pode se sentir ofendida se descobrir que ele está mentindo. Ran tenta manter a calma enquanto se lembra que a habilidade de Mentil não funciona nele, e ela provavelmente sabe disso. Portanto, todo esse drama é apenas para intimidá-lo a confessar, pensando que ele não sabe a verdade, que a habilidade dela não o afeta. Além disso, Ran também sabe que há duas condições sob as quais a habilidade de Mentil falha em ativar. A primeira condição a ser atendida é que a pessoa deve ser relacionada a ela por sangue. A segunda é que o alvo deve amar genuinamente. Mentil já atendeu a primeira condição, mas ele tem certeza de que não tem nenhum apego emocional a ela. Portanto, não há como a habilidade funcionaria nele, mesmo sem o bloqueio inicial. Como um clássico psicopata, Mentil incita Ran a responder sua pergunta, mas Ran está muito ocupado se perguntando por que a habilidade dela não funciona nele. Percebendo que Han não tem intenção de responder, Mentil decide empregar outro método. Ela ordena aos cavaleiros imperiais do lado de fora de sua porta para entrar. 2 cavaleiros entram na sala. Ela os ordena a fazer Ran falar, já que ele está se recusando a fazer isso voluntariamente. Ela lhes diz que quer que cortem a boca dele, mas os cavaleiros a lembram temerosamente que ela está ordenando que machuquem o 7º príncipe. Eles informam que não há como servos como eles terem coragem de tocar em royalty. Os cavaleiros se ajoelham dizendo a Mentil que não podem obedecer a tal ordem. Eles a aconselham a reconsiderar. Entretanto, Mentil procede a usar seu poder sobre os 2 para fazê-los obedecê-la. Em pouco tempo, os 2 alcançam suas espadas. Eles apontam suas armas para Han e Mentil o incita a escolher suas palavras com muito cuidado. Do nada, Ran menciona que sua mãe morreu, o que choca Mentil. Ela pergunta o que ele está falando, enquanto também questiona por que ele pensou que algo assim havia acontecido. Ela quer saber se Ran esteve em contato com sua mãe, mas Ran responde que não é o que ela pensa. Ran afirma que, antes de sua mãe partir, ela deixou um item para ele. É um belo colar com uma gema azul no centro. Ela lhe disse que, enquanto a luz azul não desaparecesse, eles poderiam se encontrar novamente. No entanto, há algum tempo, a luz azul começou a apagar e, em pouco tempo, a gema se tornou negra e se despedaçou. Ran menciona que, após um breve momento de pânico, um pensamento cruzou sua mente. A mãe que ele tanto desejou durante toda a sua vida finalmente havia sido enterrada em sua terra natal, a leste. Basicamente, tudo o que ele acaba de dizer a ela é uma mentira, porque, entre as muitas amantes que geraram filhos para o imperador, a mãe de Han foi a única a escapar da família imperial. No entanto, o motivo de sua fuga nunca foi revelado, mas presume-se que ela retornou à sua cidade natal a leste. Também há rumores de que ela fugiu porque deu à luz a um príncipe de cabelo negro. Independentemente de tudo que foi dito, ela nunca apareceu até o final do romance. Mentil então expressa sua surpresa, porque sempre achou que Ran ressentia sua mãe. Ran responde que só a ressentia quando era jovem, porque ela o deixou. No entanto, ele percebeu mais tarde que a razão pela qual sempre olhava para o céu do leste e tirava o colar que ela lhe deu todas as noites era porque sentia falta dela. Ran então tira o colar mencionado de sua camisa e Mentil pergunta se isso mudou sua opinião sobre seus parentes restantes. Ran responde calmamente que toda a situação é engraçada, pois ele nunca pensou que uma vida inteira de ressentimento poderia se transformar em saudade em um único momento.
Ran colocou o colar sobre a mesa, dizendo que isso pode ser o que a família realmente significa. Mentiu leva um momento para digerir tudo o que acabara de ouvir. Ela diz aos cavaleiros para guardarem suas espadas, ordena que eles saiam e procede a usar seu poder para apagar tudo o que aconteceu na sala. Ron está lá, se perguntando se sua mentira funcionou. Justo então, Mentiu se aproxima para confortá-lo. É quando ele finalmente confirma que sua mentira deu certo. Mentiu garante que ele não tem com o que se preocupar. Mesmo se ele for um fracasso, ainda é seu irmão mais novo. Ran ainda fica em dúvida, pensando se Mentiu está brincando com ele ou não. No entanto, ele entende que ela começará a desconfiar depois que seu poder, que lhe permite manipular as pessoas, parou de funcionar nele. Além disso, Ran nunca esteve realmente ao lado de Mentiu. Apesar disso, ele está apenas feliz que sua mentira funcionou e que sobreviveu para ver mais um dia. Basicamente, o colar era apenas um acessório barato que ele encontrou jogado. De repente, ele percebe que não tem ideia do que aconteceu com Agony na história original. Ele caiu no vale e perdeu as pernas. Desta vez, ele se pergunta se conseguiu encontrar o protagonista, pois não consegue pensar em uma situação onde Agony morreu. Em algum lugar profundo em uma caverna, Agony finalmente acorda após ter desmaiado durante sua suposta execução. Ele rapidamente examina ao seu redor, perguntando-se se está em Terrarium, o paraíso prometido. Justo então, Hetel, que estava sentado tranquilamente nas sombras, fala. Isso assusta a Agony, que pergunta freneticamente sobre a identidade dele e se ainda estão na Terra dos Vivos. Hetel explica que achou que Agony estava morto, pois ele havia desmaiado por muito tempo. Então, ele saca sua espada, declarando que está prestes a começar um interrogatório, apontando a espada para Agony. Hetel questiona se ele é leal ao Império de Abaran. Confuso com a pergunta repentina, Agony luta para entender as intenções de Hetel. Este, então, deixa claro que a resposta de Agony determinará se ele viverá ou morrerá. Agony tenta se mover, mas percebe que uma de suas pernas está quebrada. Com a forma como Hetel está posicionado, ele consegue ver que é um profissional, então não tem chance contra ele. Agony tenta ser diplomático, pedindo a Hetel que guarde sua espada, enquanto pergunta exatamente o que ele quer. Hetel então lhe conta que, alguns dias antes, avistou uma esfera de água cruzando o céu. Mesmo tendo tentado persegui-la, acabou a perdendo. Hetel menciona que, pelo que pode ver, havia alguém dentro dela. Mas, como a esfera despencou no chão em alta velocidade, ele tem certeza de que quem estava dentro teria sido reduzido a pedaços. Desconhecido para Hetel, a pessoa dentro da esfera é, na verdade, Agony, e até Agony não tem ideia de como está vivo. Ele se pergunta se foi salvo por causa do saco de pedras. Também nota que o saco não está com ele, o que significa que caiu durante a execução. Hetel expressa sua frustração, empurrando sua espada na parede perto da cabeça de Agony. Ele então se move para perguntar, em nome de seu deus Amika, se Agony é leal ao Império Abaran. Agony ouve isso e imediatamente percebe que encontrou um herege. Isso o leva a um momento de profunda reflexão. Ele lembra como incentivou seu filho a se tornar a espada do Império, para eliminar os hereges que ameaçavam a nação. No entanto, diante da morte, Agony sabe que não pode se enganar. Ele diz a Hetel que não sabe nada sobre lealdade ao Império Abaran. Afirma que apenas perdeu o equilíbrio enquanto vagava descuidadamente, porque não é nada além de um velho senil. Depois disso, Hetel o ajuda a tratar sua perna, mas se certifica de amarrar uma corda em seu tornozelo para restringir seu movimento enquanto eles caminham pelo túnel. Agony urge Hetel a tirar a corda. Ele não consegue nem correr, pois não tem ideia de onde estão. Ele acrescenta que só vai atrapalhar se não conseguir andar rápido, mas Hetel ainda se recusa a atender seu pedido para tirar a corda. Agony continua dizendo que ele já está tão velho. Isso significa que uma queda pode ser desastrosa. Ele não conseguirá se levantar se as coisas derem errado. Agony o informa que isso basicamente significa mais problemas, pois seria difícil arrastá-lo. Mas Hetel o ignora e puxa a corda com mais força, causando-lhe dor. Com isso, Agony percebe que Hetel não tem a intenção de ouvi-lo e decide aceitar seu destino. No entanto, ele fica surpreso que haja uma caverna tão detalhada assim perto da Floresta Imperial. Ele também se lembra que Hetel mencionou Amika mais cedo. Amika é basicamente um grupo de hereges que se acredita ter sido exterminado há mais de 50 anos. E isso levanta a questão se eles estiveram escondidos na caverna o tempo todo. Agony tenta lembrar-se de antes de perder a consciência. Ele se recorda que foi lançado em direção ao lado
lado oeste ou sudoeste da torre central da floresta. Ele tem certeza de que, no momento em que conseguir escapar, poderá localizar a caverna. Mas ele só precisa se concentrar em entender o interior da caverna. Enquanto isso, planeja voltar com reforços mais tarde. Mas, de repente, ele se dá conta de que já é marcado como traidor. Ele está irritado consigo mesmo por acreditar que ainda é o comandante dos Cavaleiros Imperiais. Justo então, Retel pergunta qual é o seu nome. Ele responde honestamente, revelando que se chama Agony Fetus. Ratel então lhe diz que ficou realmente surpreso ao encontrá-lo, porque a caverna é protegida por uma bênção divina. Portanto, não é um lugar que qualquer um pode entrar por vontade própria, especialmente alguém do Império Abirim. Logo, eles chegam ao que parece ser um beco sem saída. Ratel enfia sua lâmina na parede, o que gera uma luz brilhante e ofuscante, deixando Agony cheio de perguntas. Quando a luz se dissipa, Agony fica surpreso ao ver que há um caminho diante deles que leva a um templo. Retel então lhe diz que há apenas duas possíveis razões pelas quais ele se encontrou ali. A primeira é que ele é um Minion do Império Aberin, que foi enviado para exterminar os hereges, ou que veio a pedido de seu deus, Amika. Mesmo assim, Retel o recebe no domínio de Amika. De volta à capital, Ron ainda está fazendo com que Rosia despeje seus manes nas pedras que lhe deu. Ao mesmo tempo, Ron espera que o protagonista faça sua jogada em breve, já que encontrou uma maneira de acelerar o cronograma. Ron descansa confortavelmente no sofá, enquanto Rosia está estressado e só pode pensar em ouvir notícias do protagonista. Justo então, Razia grita com ele, batendo a mão na mesa, e pergunta por que ele trouxe apenas um punhado de pedras, quando deveria trazer uma carga maior para que ele possa melhorar. Ron casualmente se vira para olhar para ele e pergunta se ele acabou de gritar com ele. Razia rapidamente pede desculpas, dizendo que estava apenas frustrado, pois não sabe quanto tempo mais terá que sustentar o tratamento antes de ficar melhor. Ron então lhe diz que já o informou anteriormente que apressar o tratamento só arruinará seu corpo. Por isso, ele precisa ter paciência e ir devagar. Rosia perde a paciência novamente, gritando com Ron, perguntando se não há um método mais rápido para fazer isso. Rosia então menciona fumar maconha, e Ron pergunta que relação isso tem com alguma coisa. Rosia o lembra que foi ele quem disse que isso era ruim para ele. No primeiro dia, ele entrou no quarto com tudo. Sugeriu que ele saísse. Ron se lembra disso e ri nervosamente, dizendo a Rosia que é melhor ele desistir, já que isso é ruim para sua saúde. Rosia se vira com raiva e vai em direção aos seus drinks. Mas pouco sabe ele que fumar e até beber são ruins para sua saúde. Basicamente, a comida é até veneno para ele. Isso se aplica a tudo que ele consome. Por isso, ele está destinado a depender do tratamento que está recebendo até o dia em que morrer. A única solução é se a semente plantada em seu corpo for eliminada. Ron então sugere que eles encerrem o tratamento por aquele dia, já que não podem se atrasar para o ritual da noite. Durante o ritual daquela noite, os príncipes e princesas se surpreendem que as manias de Razia estão aumentando a cada dia, já que ele ainda se gaba de ter mais manias do que todos os outros. O ritual é concluído mais cedo. Enquanto todos estão saindo, Han decide ficar para não chamar a atenção para si. Ele está concentrado em seus próprios assuntos quando seu habitual rival, Celos, aparece para perturbá-lo. Celos o agarra pela cabeça, perguntando por que ele ainda está ali, mesmo com o ritual acabado. Ele faz piadas, perguntando se Ron está pensando em sua mãe, que o abandonou quando ele era pequeno. É nesse momento que Ron percebe que precisa fazer algo sobre Celos para impedi-lo de perturbar. Celos está no meio disso quando Mantle aparece, perguntando a Ron por que ele parecia tão triste durante o ritual. Celos começa a tremer com a presença da primeira princesa, mas Ron a cumprimenta calmamente. Celos ainda pensa que a princesa está falando com ele, até que ela se vira para perguntar a Ron se ele está bem. Ron responde que não, mas que o ritual é particularmente entediante. Mantle expressa seu alívio ao saber que não é mais do que isso. Ela diz a Ron que, mesmo que o ritual seja entediante, ainda é um ritual de grande importância. Portanto, seria melhor que ele não deixasse claro que está entediado. Depois disso, a princesa se vira para sair, mas Celos perde a cabeça, gritando para Ron perguntar por que a princesa se preocupa com alguém como ele. Ele exige saber o que está acontecendo, e Ron percebe que acabou de entrar em mais problemas do que antes. Do nada, Rosia também aparece, agarrando Celos por trás, perguntando se há algum problema e por que ele está perturbando Han. Ron rapidamente vem em seu socorro, dizendo a Rosia que não é nada, pois ele estava apenas trocando
Algumas formalidades com Celos. Han então passa pelo primeiro príncipe, deixando Celos ainda mais surpreso. Dito, o segundo príncipe, então leva o primeiro príncipe para fora da sala. No caminho, Dito diz a Razia que Tolan parece estar tramando algo, mas Razia diz a ele que não tem interesse na família Fetus, porque eles têm apenas um ano restante. Isso significa que ele será o herdeiro da terra depois. Dito o choca, dizendo-lhe que não há necessidade de esperar um ano, pois ele tem uma boa ideia. Por outro lado, Celos ainda está atacando Ron, perguntando o que diabos ele é, e Ron responde casualmente com seu nome. No entanto, Celos quer saber por que Mentil e Razia estão interessados em alguém como ele. Celos conjura uma pequena chama em sua mão e ameaça queimar Ran até as cinzas, se ele não confessar. Ran responde casualmente, perguntando se Celos não está prestes a se colocar em uma situação difícil, já que ele está basicamente tentando mexer com ele com uma chama que mal consegue acender uma lamparina. Ran então pergunta a Celos o que ele acha que aconteceria se os outros descobrirem sobre suas manias patéticas. Isso deixa Celos em seco. Porque ele não espera que ninguém saiba seu segredo, começa a tremer. Ron diz a ele que se ele quiser que mantenha isso em segredo, terá que consertar sua postura desagradável e aprender a se dirigir a ele como o irmão mais velho que é. Na propriedade da família Fetus, a ordem de Talon está sendo cumprida. Os infratores têm suas línguas removidas. Talon também ordenou que tudo relacionado a Agony seja queimado, e acrescentou que não haverá funeral ou qualquer coisa para lembrá-lo. Tolen informa a casa que quem desobedecer essa ordem será severamente punido. Mais tarde, Tolen recebe a visita do comandante dos Cavaleiros Fetus, Jack. Ele diz a Tolen que, como ordenado, apreenderam aqueles que estavam espalhando rumores falsos dentro da Segunda Ordem dos Cavaleiros. Eles foram responsabilizados cortando seus pulsos antes de serem expulsos, informando a Talon que a punição foi aplicada. Jack boceja e Talon pergunta se ele está cansado. Ele se desculpa, revelando que estão trabalhando com pessoal reduzido, por isso tem trabalhado a noite toda. Tolen elogia Jack, dizendo que ele fez bem. Jack apresenta a Tolen a lista de desertores que ele pediu. Jack menciona que estão apertando a segurança para parar os desertores, mas quase metade de seu efetivo já desertou. Tolen verifica a lista e percebe que até as famílias que um dia serviram a família cortaram laços com eles. Vendo isso, Talon percebe que é o fim para a família Fetus se a disciplina entre a equipe também colapsar. Jack expressa sua preocupação, dizendo a Talon que acredita que apagar todas as pistas sobre o Duque Agony parece extremo, e ele acredita que isso pode apenas provocar aqueles que ainda permanecem leais ao Duque. Tolen o surpreende com uma voz assustadora, perguntando se ele acha que Agony ainda é o chefe da família. Jack se sobressalta e rapidamente pede desculpas por ter falado fora de hora, revelando que teve dificuldade em acreditar que um homem tão honrado como Agony poderia ter um fim desonroso. Jack ainda não entende como alguém tão leal quanto Agony poderia fazer isso. Observando mais de perto Tolen, ele percebe que agora é uma pessoa completamente diferente. Isso o leva a se perguntar se isso é porque se sente traído pelo Duque. Depois de olhar os documentos à sua frente, Jack sugere que eles saiam. Momentos depois, Tolen subiu ao pódio, após todos na região terem sido reunidos. Todos estão curiosos para saber o que ele quer dizer, pois ouviram relatos sobre como pessoas desleais tiveram suas línguas cortadas. Alguns dos soldados até contemplam fugir, mas estão assustados com o que pode acontecer se forem pegos tentando escapar. Tolen então começa seu discurso, revelando como a casa serviu a Sierra, o Grande, desde sua fundação. Ele menciona que, por mais de 1000 anos, teve a honra de estar ao lado da família imperial como seu guardião mais próximo. No entanto, a situação se tornou caótica ultimamente. Ele tem certeza de que todos os Iris presentes na reunião estão cientes do porquê disso. O motivo é Agony, que é um traidor da família imperial. Todos ficam atordoados ao ouvirem Talon dizer isso casualmente, sem piscar. Talon continua, afirmando que Agony traiu o Império e foi executado pela família imperial. Ele menciona que este único evento abalou tudo o que a casa construiu ao longo de 1000 anos. Ele informa que entre eles estão muitos que duvidam da lealdade da casa. Ele deixa claro que dará a eles uma única chance. Então, diz que qualquer um que desejar sair pode fazê-lo naquele mesmo dia, mesmo que seu contrato ainda esteja ativo. No entanto, ele os avisa que a casa ainda tem alguém que manterá seu juramento de 1000 anos
Ele menciona que, até Flynn conseguir o trono como duque, é seu trabalho continuar provando a lealdade ao Império e à família imperial. Ele termina seu discurso informando que quem abandonar a lealdade à casa será punido severamente, sem misericórdia. As palavras de Tolan e a determinação exibida em seu rosto chocam a todos que o escutam. Jack entende que ele soa duro, mas sabe que está certo. A casa ainda tem um legado, e ainda há inúmeras oportunidades para que provem sua lealdade ao imperador. Os métodos de Tolan são imperativos. Quanto mais ele faz a casa melhorar, mais rápido ela recuperará seu lugar. No entanto, Jack sabe que sentirá falta de ver Talon embaraçado sempre que é provocado pelos servos. Após o discurso, Talon pergunta ao Ai de Pau se o templo atendeu ao pedido deles. Mas Pau informa que o templo já disse que não receberá mais ninguém da casa de fetos. Tolan não se surpreende com isso e apanha uma carta selada do bolso de seu casaco. Ele pede a Pau para enviar isso junto com o próximo pedido, acrescentando que eles não se arrependerão de lê-la. No fundo, Tolan não entende por que Agony se rebelou contra a família imperial, quando sabia que isso só significava morte. Ele se pergunta se os drifters que vivem ao redor do templo realmente significam o mundo para Agony. Embora não saiba muito, Talon está determinado a garantir que a morte de Agony não seja em vão. Ele reza para que Agony vigie a terra que lhe confiou enquanto a faz prosperar. Mais tarde, Talon finalmente é convidado para o templo e, ao chegar, fica impressionado com a magnificência do lugar. Talon entra no templo com a intenção de interromper o que Razia tem em mente. Enquanto isso, Razia e Dito testemunham o discurso que Talon deu. Mas em vez de ficarem impressionados, Razia está mais interessada em eliminar a família. Em outro lugar, Han vai em direção à Floresta Imperial. O objetivo é adicionar animais maiores à sua lista, já que ele está cansado de pequenos animais como raposas e roedores. Surpreendentemente, o esquilo o segue na floresta, mesmo ele tentando se livrar do teimoso animal. Mesmo assim, ele agarra o esquilo e o aperta dentro de sua bolsa, para protegê-lo melhor em caso de perigo. Ao ver como o esquilo é teimoso, Ran se pergunta se ele também se transmigrou para o romance. Logo depois, Ran encontra o monstro que estava rastreando e para rapidamente. O monstro, que é um lobo gigante, aparece dos arbustos densos. Ran tenta ser amigável, dizendo ao monstro que só quer tocar em sua nuca e ir embora. No entanto, o lobo parece bastante intimidador e não há indícios de que Han terá facilidades com o lobo.